Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre a série Round 6, ou então Squid Game, como é conhecido nos Estados Unidos e também o título original na Coreia. Eu vou chamar esse episódio em específico, galera, de O Jogo da Desumanização. E eu vou falar da cena, alerta de spoiler, caso você ainda não tenha visto a série, do último encontro entre o jogador 456 e o jogador número 1. Mas antes de começar, galera, claro, tenho que pedir pra vocês, como sempre, curtirem, comentarem e darem um pouquinho de amor pra esse sininho aí embaixo, porque ajuda bastante, galera. Então eu vou agradecer muito se vocês fizerem isso e se inscreverem no canal. Então, estão preparados? Se ligaram na cena? Então, beleza? Solta o crack! Então, pessoal, a doideira como o Round 6 se tornou esse fenômeno mundial, né? Mas eu tenho que admitir, eu não fui uma das primeiras pessoas a assistirem essa série. Na verdade, eu tinha as minhas restrições, eu não sabia que era um caso de tipo, nossa, a série ficou super popular, mas não tem essa qualidade, sabe? Porque se ela realmente era uma série super bacana e que merecia atenção, então eu esperei a galera assistir e comentar pra eu poder ver. E uma das coisas que me motivou a assistir a série foi toda a polêmica sobre um dos aspectos centrais da trama, que é o uso de jogos infantis, que são, na verdade, mortais e bem sinistros. Mas muitas crianças acabaram assistindo a Round 6 e acabaram começando a jogar esses jogos, né? Só que de forma imitando e simulando a violência que tem na série, o que obviamente não é legal. Mas essa polêmica me fez ficar mais interessado sobre a série e entender o que talvez eles estivessem tentando fazer com esses jogos infantis. Por que jogos infantis, né? Por que usar esse tipo de jogo? Isso foi a gota d'água que me fez realmente querer ver a série e entender o que isso talvez significasse ou se realmente era um erro. E hoje, galera, eu quero falar com vocês não só sobre o que a galera realmente acaba tirando mais da série, né, falando sobre, é claro, as críticas ao capitalismo e a questão das classes sociais, mas eu quero também falar com vocês sobre o processo de desumanização que essa série traz. E eu quero falar com vocês sobre como os jogos infantis acabam trazendo mais insights interessantes sobre essa série. E eu acho que tem uma cena super legal para explorar isso, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É importante dizer, galera, esse vídeo contém spoilers, então se você não assistiu o Round 6, eu super recomendo que você vá assistir e depois volte aqui e a gente continua o nosso papo. Então, galera, respondendo a pergunta, né, por que brincadeiras infantis? Eu acho que tem duas respostas para essa pergunta, e uma delas a gente descobre bem no final da série, quando a gente tem a conversa final entre o 456 e o jogador número 1. Eu acho que é uma das conversas e diálogos mais interessantes e com certeza uma das melhores cenas da série, na minha opinião. E o 456 quer saber, né, por que você fez isso com a gente? O que você ganha com isso? E ele dá uma resposta muito interessante que é, bom, você não aposta em cavalos? Da perspectiva dos ricos, por que usar esses brincadeiras de criança? Por que esses jogos de criança, né? É basicamente porque eles olham os ricos, né, como crianças, como criaturas infantis, que são abaixo deles. E eu acho que isso também é, na verdade, para destacar a violência de uma outra forma. Destacar a violência não só para nós, os espectadores, mas também pros personagens. Vários dos jogadores do Round 6 estão acostumados com a violência. Tem que fugir de agiotas, tem que fugir da polícia. Todos estão inseridos em contexto violento que eles entendem. No entanto, o interessante do jogo do Round 6, o interessante de você colocar jogos infantis, é que isso acaba descontextualizando o cenário dessa violência. Você coloca um lugar lúdico, infantil, fora do contexto que você vive no dia a dia. Tá, e como isso é interessante para os personagens? Bom, a sociedade, ela aceita algumas coisas, mas de repente, quando você é colocado numa sala cheia de pessoas com um porquinho de dinheiro, bonecas, paredes coloridas, cheias de cores, mas de repente toda a violência que você está acostumado a ver se segue até esse lugar. Essa violência exacerbada acaba fazendo com que muitos dos personagens sejam forçados a confrontar os seus reflexos e o reflexo da vida que eles levam ali dentro. E é claro, essa é uma reflexão que vale também para o espectador. É uma série que fala muito sobre como
nós aos poucos vamos perdendo a nossa humanidade a nos encaixar em padrões. A gente cresce sabendo que a gente tem que ter poder na sociedade, que a gente tem que ter status, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que ser amado, ter imagem. E aos poucos, para que a gente se encaixe nesses padrões, aos poucos para que a gente atenda essas expectatativas, a gente vai se desumanizando, vai abrindo mão da nossa consciência e a gente vai se atropelando no caminho. E é claro, estar tão inserido em construir uma imagem pessoal sua, mostrar para as pessoas que você existe dessa forma, faz com que as pessoas se tornem-se cada vez mais focadas em si mesmas. O que não é muito diferente da versão exagerada do que ocorre no jogo. E, embora seja uma grande crítica ao capitalismo, isso não é uma coisa que ocorre só nesse sistema. Eu acho que um dos melhores momentos da série é durante o jogo da bolinha de gude, quando a Sabiok e a Ji-young formando uma dupla, e quando a Byo conta pra ela que ela era da Coreia do Norte, a Ji-young pergunta: ah é? E por acaso é melhor aqui? E não há resposta. Porque é uma crítica geral à sociedade, não só um país específico, e não só um sistema político específico, mas a todos, sabe? É sobre como nós nos organizamos em sociedade. E voltando à cena de análise, é por isso que eu acho essa cena incrível, independente do que você achou do twist do jogador número 1 ser o grande organizador da coisa, mas o que eu acho interessante é o jogo que ele propõe. E é um jogo interessante porque é um jogo no mundo real. Sim, é um jogo simples ali entre duas pessoas sobre a humanidade, sabe? É um jogo sobre se ainda existe algum pingo de chance pra nós em sociedade, se as pessoas realmente são horríveis e a gente devia apenas se conformar com isso e ele tá certo em colocar uns contra os outros, porque na verdade são apenas as normas sociais que nos impedem de nos comportar dessa forma, ou se ainda há uma esperança para a humanidade, se ainda há pessoas dispostas a ajudar. E eu acho que isso fala muito sobre a mensagem da série. E eu achei super interessante que realmente alguém acaba indo ajudar aquele mendigo. Caso você não lembre, esse jogo final é sobre um mendigo, um morador de rua que tá passando fome nas ruas e tá esfriando cada vez mais, e o número 1 aposta com 456 se alguém vai ajudar ele, se alguém vai oferecer algum tipo de ajuda ou se ele vai morrer lá no frio. E uma das coisas mais interessantes, eu acho, é o fato de que o 456 ganha, ele vence, então assim, aquela resposta, né, não, ainda tem humanidade presente, ainda tem pessoas boas, mas ao mesmo tempo o número 1 não vive pra ver aquilo, ele morre antes disso, fantasiando com a infância dele, mas o fato dele morrer antes de ver se o desafio vai se cumprir, eu acho interessante porque ele não é o tipo de pessoa que teria um despertar consciencial de qualquer jeito, eu acredito, caso ele tivesse visto aquela vitória. O tipo de cabeça do cara que é o número 1 realmente não é uma pessoa que despertaria pra isso. Eu acho que ele continuaria criando desculpas pra fazer o que ele faz, porque no fundo ele tomou pra ele como verdade de que não existe mais essa humanidade nas pessoas. Talvez até como uma forma de conformar a si mesmo pelo fato dessa humanidade não existir mais nele. É um jogo de desumanização. Através desses jogos infantis e dessa nostalgia pra infância, nós temos uma ponte que vai direto para nossa consciência, porque é um momento em que nós somos humanos. Geralmente quando somos crianças, claro, não para pessoas, é claro, que sofreram alguma coisa na infância, mas para várias crianças é um momento de inocência. Você simplesmente é quem você é, sem tentar colocar muitas máscaras ou coisas por cima. Você é apenas o máximo, o mais humano possível, e fazia uma ponte com isso, criar essa situação na qual você é colocado em um ambiente que remete a esse momento da sua vida, mas com toda a violência e o contexto social lá de fora interferindo nesse momento e corrompendo essas memórias, é algo que realmente acaba fazendo com que a gente questione sobre o que a gente não faz dentro da sociedade para alcançar as coisas que sistemas políticos, pessoas, sistemas monetários, que essas coisas impõem a nós, que nós sejamos. E quanto de humanidade ainda pode existir no mundo, se ainda é possível recuperar isso. Eu acho que é exatamente sobre isso que é a série. Eu acho que essa cena encapsula muito bem essa mensagem e também explica, talvez, aqueles que tenham achado que é uma coisa gratuita e apenas para choque, você ter essas brincadeiras infantis na série, que não, que existe um propósito, que existe uma função. Então, eu realmente achei uma cena excelente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!